Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por continuar aqui com a gente na TV Alemes. E a gente começa falando agora, 11h08, sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa de Leis, reunião que você acompanhou ao vivo pela TV Alemes e também lá no nosso YouTube, o Assembleia Legislativa de MS, às 8 horas da manhã. E a gente começa falando sobre matérias que tramitavam com o calendário acordado pelas lideranças aqui da Assembleia Legislativa, em especial a LOA, que é o orçamento do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, na verdade, para o ano que vem, e também a revisão do PPA, que é o Plano Plurianual. O deputado Caravina relatou essas duas matérias. A gente começa falando sobre a LOA, que recebeu então parecer favorável do deputado Caravina. A lei orçamentária anual veio para essa casa, pelo Executivo, e foram incorporadas 176 emendas dos deputados. Das 176, 174 foram aprovadas e 10 foram rejeitadas. As que foram rejeitadas são aquelas ou está em dissonância com a própria lei de diretrizes orçamentárias, ou já são ações que já estão previstas na própria LOA, ou porque invade competência de instituições, de entidades, de órgãos, e aí ela não pode prosperar. Mas, a regra geral, a grande maioria foi acatada, são indicações dos parlamentares, dos seus redutos eleitorais, de ações que eles querem executar em locais destinados por eles, que eles entendem ser prioridades, e agora, na sequência, a lei orçamentária vai para plenário, vai para a primeira votação, depois segue para as comissões, e as comissões também podem avaliar e colocar algumas emendas para depois voltar para o plenário e ser aprovado em definitivo para ser executado o orçamento no ano de 2025. É um orçamento de pouco mais de 26 bilhões, né? Num acréscimo em torno de 3,4% em relação ao orçamento do ano passado. Isso mostra que o orçamento está, como diz o governador, andando um pouco de lado, né? O crescimento do orçamento foi menor do que nos anos anteriores. Isso acende o sinal de alerta para que o governo organize as suas contas para fazer esse equilíbrio entre receita e despesa. Acho que esse é o objetivo principal da lei orçamentária. Bom, a gente viu o deputado Caravina falando com alguns números com relação à quantidade de emendas. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez com relação a essas emendas que foram apresentadas pelos deputados estaduais. A gente tem os números aqui. Olha só, ao todo, então, os deputados que tiveram até a última segunda-feira para apresentar essas emendas, eles apresentaram 176 emendas, 164 delas no âmbito da CCJR, então foram encaixadas no texto encaminhado pelo Poder Executivo, 10 foram rejeitadas, inclusive o deputado Caravina falou sobre algumas possíveis razões dessa rejeição dessas emendas, e 2 foram prejudicadas. A matéria agora vai para a Comissão de Finanças e Orçamento antes de ir para plenário para a primeira votação. Além da LDO, ou aliás, da LDO não, da LOA, o deputado Caravina também relatou a primeira revisão do Plano Plurianual e que também recebeu parecer favorável do parlamentar. Essa revisão do PPA é obrigatória, de ordem legal, e quem aprova é a Assembleia Legislativa. Foi feita a revisão das metas dentro do que preconiza já o programa de governo, do governo do Estado próspero, inclusivo, verde, digital, foi adequado e agora vai ser aprovado pela Assembleia sem maiores mudanças, seguindo a programação que já foi feita no PPA original. Bom, além dessas duas matérias que tramitam com acordo de liderança, no caso do PPA, que também vai para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, o deputado Caravina relatou uma terceira matéria, também vinda do Poder Executivo Estadual, com relação à autorização pelos deputados estaduais para que o governo do Estado contrate empréstimo, uma linha de financiamento internacional, para que possa investir na recuperação de rodovias estaduais. O governo quer fazer uma alteração no modelo de conservação de rodovias do Estado. Hoje, o modelo de conservação, você contrata as empresas para fazer a conservação, o tapa-buraco, a melhoria das rodovias que estão deterioradas. Nesse novo modelo, a conservação ela vem junto com a pavimentação, junto com a restauração. Então, quando contratar a restauração da rodovia, vai ser contratado também um período de manutenção de 10 anos. Então, aquela empresa que for executar a restauração
restauração ela também vai ter a obrigação de conservar. Esse recurso é para utilizar em restauração de rodovias pelo Estado. São várias rodovias que vão ser contempladas, eu não tenho de cabeça as rodovias que vão estar no programa, mas o programa é esse, é uma forma de você contratar a restauração e já tendo junto com a restauração a conservação por um período. E o recurso do BIRD é o empréstimo para ser utilizado nessas obras de conservação de rodovias. Olha só, proposta importante do Executivo. Essa matéria, então, também nas próximas sessões deve ser encaminhada para votação em primeira discussão pelos deputados estaduais na ordem do dia. 11h13, vamos falar da ordem do dia de hoje, né? O grande destaque ficou aí para aprovação daquela equiparação das carreiras de peritos forenses dos peritos papiloscopistas, aos peritos forenses também, que agora vou começar tudo de novo. A equiparação que os peritos papiloscopistas sejam também reconhecidos como peritos forenses. Então agora são peritos forenses na especialidade papiloscopistas, uma demanda bastante antiga da categoria. Esse foi o projeto de lei complementar de número 12 do Poder Executivo, né? A gente, inclusive, na semana passada, contamos com a participação ao vivo aqui no Redação Final da presidente do Simpap, que é o sindicato aí que representa a categoria, falou bastante sobre a importância dessa valorização, dessa união das carreiras, né? Então agora os papiloscopistas serão reconhecidos como peritos forenses em sua especialidade, né? Inclusive, na tribuna, agora há pouco, quando a representante da categoria falou, a sessão foi suspensa para manifestação externa, ela pontuou muito bem o entendimento a partir de uma legislação federal, da Lei Orgânica das Polícias Civis, que prevê que os estados brasileiros façam essa atualização, permitam que os papiloscopistas sejam reconhecidos também como peritos forenses, até pelas atribuições práticas que esses servidores têm no dia a dia. Inclusive, ela falou que Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil a fazer esse reconhecimento. Projeto de lei complementar de número 12, então aprovado pelos deputados estaduais em segunda, vai hoje mesmo já para a sanção do governador Eduardo Rilo. E se você quiser rever a fala da representante da categoria, dos deputados estaduais também que se manifestaram sobre essa importante conquista para os papiloscopistas, é só você acessar o nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Vamos para o próximo item da pauta de hoje, projeto de lei 190, também encaminhado pelo Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão pelos deputados estaduais e que autoriza a Junta Comercial a isentar alguns serviços, em especiais serviços demandados por outros órgãos públicos, por outros entes públicos, como, por exemplo, certidão a órgão público e entidades para cumprir alguma atribuição legal, alguma verificação que eles precisam fazer junto à Junta Comercial, né? Então, essa certidão ela fica gratuita. Consulta assentamento para órgãos estaduais. Qualquer órgão estadual, então, pode fazer essa consulta a dados da Junta Comercial sem pagar taxas e sem necessidade de convênio. Outros entes, municipal, federal, também podem fazer, mas precisa de um convênio. Traz essa questão aí à lei encaminhada pelo Poder Executivo, projeto de lei. E também fornecimento de relatórios a órgãos envolvidos no registro legal e na legalização de empresas. Reduz um pouco o custo, né, essa burocracia entre os próprios órgãos públicos, já quando eles precisam obter esses documentos. O projeto de lei 190 também aprovado pelos deputados estaduais, seguindo também para a sanção. Próxima tela, projeto de lei 222, também encaminhado pelo Poder Executivo e também aprovado hoje em segunda discussão pelos deputados estaduais, também passou aqui pela LEME sem emendas, seguindo então dessa maneira já a partir da segunda discussão aprovada para sanção do governo. Na verdade, faz um pequeno ajuste naquela lei que nós repercutimos bastante com relação àquela isenção aos servidores estaduais aposentados com comorbidades aos 3 primeiros salários mínimos da aposentadoria, que não incidiria os 14% da Previdência, né? Naquele momento, o governo falava em doença incapacitante, mas até para fazer referência a uma legislação federal, o governo trocou para doença grave. Na prática, nada muda. Inclusive, diz o governo na justificativa do projeto, que pode agilizar essa concessão desse benefício. Por quê? Porque muitas perícias já feitas no âmbito do MSPrev foram feitas a partir desse conceito da lista de doenças graves dessa legislação federal. Por isso, então, o governo faz, por esses dois motivos, essa adequação
na lei que foi aprovada nesse segundo semestre. Também, então, como eu disse, seguindo para sanção. Próximo item. Projeto de resolução de número 110, o autor é o deputado Márcio Fernandes, mas que também conta com a coautoria do presidente da Casa, deputado Gerson Claro, e também do deputado estadual Lídio Lopes, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, concedendo o título de cidadão sul-mato-grossense. Inclusive, até no final, o nome normalmente já é preservado e publicado no Diário Oficial, mas até o próprio presidente Gerson Claro anunciou a concessão do título de cidadão sul-mato-grossense à prefeita eleita Adriane Lopes, aqui de Campo Grande. Lembrando que a sessão de concessão de título de cidadão sul-mato-grossense e também de comenda de mérito legislativo vai acontecer amanhã aqui em Campo Grande, lá no Rubens Gil de Camilo, a partir das 7 horas da noite. E você, nossa audiência, está convidada a acompanhar também a entrega dessas homenagens aqui pela TV Alemes, pela Rádio Alemes, também toda a repercussão no YouTube, nas mídias sociais da Assembleia Legislativa. E um pouquinho antes aqui na TV, o evento está programado para começar às 7 horas da noite, mas antes a gente já vai estar ao vivo conversando aí com os deputados e com as pessoas que serão homenageadas. Último item da pauta de hoje, projeto de lei de número 213, encaminhado pelo Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, aliás, e que cria um adicional ao salário dos servidores lotados ou designados para atuar em comarcas de difícil provimento aqui em Mato Grosso do Sul. E o que é esse conceito de difícil provimento? Aquelas comarcas que ficam muito distantes de grandes cidades ou que têm índices de criminalidade um pouco superiores, o que pode até afugentar, causar algum tipo de medo desses servidores que têm essa atribuição, então, para trabalhar nesses locais, para incentivar, então, que a permanência, inclusive, dos servidores, para que a justiça funcione também nesses locais. O Poder Judiciário, então, cria esse adicional, pede, inclusive encaminhou para a Assembleia Legislativa um estudo de impacto financeiro, conforme prevê a lei quando há algum aumento de gasto. Isso em que porcentagem? 10% do vencimento base desses servidores. Matéria aprovada em primeira discussão vai para análise das comissões de mérito aqui da Casa de Leis. Esses foram os 5 itens da pauta de hoje que foram votados pelos deputados estaduais, que também deliberaram sobre 2 requerimentos, 16 indicações, uma moção de apoio e 5 moções de congratulação. Um balanço aí das votações de hoje. Eu reforço, né? O grande destaque hoje foi a votação do projeto dos papiloscopistas. Teve muita repercussão no plenário. Se você quer rever tudo isso, acessa lá o nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11 horas e 20 minutos. A gente vai encerrando então a edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua companhia nessa quarta-feira. Lembrando que amanhã, 8h45, tem primeira discussão ao vivo. Outras notícias no nosso site, o www.al.ms.gov.br, o site da Assembleia Legislativa, inclusive hoje destacando mais estudantes que vieram conhecer aqui o Poder Legislativo, estudantes lá de Chapadão do Sul, e o site também trazendo mais detalhes com relação à análise pela CCJR, da LOA e do PPA. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau. Beleza. Isso aí.